Oi, 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 oi. Tudo bem, pessoal? Aqui estou falando, né, em nome da Terra de Judá. Eu sou Lígia Franklin de Oliveira, uma das coordenadoras desse nosso grupo de desenvolvimento consciencial, né? E aproveitar para convidar vocês para conhecerem o nosso trabalho no Facebook, no grupo Tornar-se Presente de Meditação, que também tem uma página no Facebook. Então, oi, oi, pessoal, estamos juntinhas aqui, estamos juntinhos. Vamos lá. Eu queria conversar com vocês hoje sobre uma coisa que eu vivi essa semana. Sabe, tem um tempo já, mais de anos, eu acho, que eu acompanho um canal do YouTube chamado Renan Red Pill, que eu gosto muito. É um canal que fala sobre espiritualidade de forma muito aberta, e quem, vamos dizer assim, apresenta o canal e produz o conteúdo é um rapaz bem mais novo do que eu sinto que veio de uma história social, acho que ele lutou muito, e ele traz assim uma série de conteúdos que super me interessam de uma forma muito profunda e sempre muito bem produzido, com imagens muito bonitas, de muito bom gosto, sabe? E eu gosto muito de noite, quando eu vou dar uma respirada do dia, né? Eu gosto de volta e meia ver o Renan Red Pill. Bom, e aí, para minha surpresa, essa semana eu vi que ele estava anunciando que ele ia terminar o canal dele, ele ia fechar. E eu fui ver, né, gente, para ver o que estava acontecendo. Né? É porque ele costumava ter uma audiência muito grande, sabe, de muitos seguidores. E aí ele estava muito transtornado, na verdade, ele foi muito sincero, que eu também achei muito bonito, porque ele não ocultou o transtorno que ele estava vivendo interno. E ele contou a seguinte história: que ele começou a fazer o canal e aos poucos o canal foi crescendo ao longo dos anos e ele é completamente apaixonado por esse assunto. Ele acabou deixando o trabalho dele formal, habitual, que eu nem sei em que ele trabalhava, para se dedicar exclusivamente a produzir o canal, se transformar no youtuber e a viver disso. No desenvolvimento espiritual dele também. E que aí, já, eu acho que há mais de um ano, ele começou a perceber uma diminuição dos acessos ao canal dele, e ele foi achando aquilo estranho, ele foi pesquisar e ele percebeu que quando se colocava o nome do canal dele, Renan Red Pill, não aparecia mais o canal dele. E a gente sabe que essas coisas acontecem no YouTube, não é? Apareciam várias outras pessoas com o nome Red Pill e que não era o dele. E para os habituais seguidores não aparecia mais como opção, quando você entra no YouTube, o canal dele. E as pessoas acabavam não acessando porque iam ver outras coisas. E ele foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Mas o que o deixou muito, muito, muito mobilizado foi o fato de que esses canais que apareciam lá na frente do dele e tudo mais, e que se chamam Red Pill, na verdade, eles são canais de pessoas que participam de um grupo espalhado no mundo inteiro e muito forte aqui no Brasil, de ultramachistas, vou chamar assim, ultramachistas, e que adotaram esse nome Red Pill. Ou o outro nome que são conhecidos é coaches de pegação. Diz que esse movimento, né, surge em defesa do masculino. Mas eles pegaram a defesa do masculino, que também sofre com o próprio machismo, digamos assim, e com a dissociação do seu feminino, né, que a gente vive falando sobre isso, abordando isso. Isso é terrível para as mulheres, mas para os homens também. Né? Aquela proibição, não pode sentir, não pode chorar, tem que... A vida é para ganhar dinheiro e sustentar, ser provedor e ponto. Né? O quanto isso é terrivelmente opressivo, é horroroso, não se discute, mas eles absorveram essa defesa, não do masculino, mas dos homens, daí, e de uma forma completamente distorcida. Tanto que o conteúdo desses coaches de pegação é assim: nenhuma mulher presta, mulheres não prestam. Não são seres confiáveis, são para serem usadas sexualmente, ponto. Bom,
Devo dizer que o Renan, que eu estava dizendo, resolveu fechar o canal. Eu acho que eu tenho que parar aqui, porque eu acho que eu emendei uma coisa com a outra. Porque ele viu que o canal dele ele não tinha como lutar contra essa avalanche. E ele não estava conseguindo mudar o nome dele, sabe? Para que ele fosse dissociado dessa coisa. E agora o trabalho dele, que é o oposto disso, estava ficando completamente não acessível e, de alguma forma, pelo nome conectado com esse movimento aí horroroso. Que então, o conteúdo, vou voltar agora para o conteúdo, né? As mulheres não prestam, nenhuma mulher presta, elas são seres que não são nem um pouco confiáveis, elas só servem para ser usadas e ponto, ou simplesmente se pega, se usa e descarta, né? Ou se paga para ter um divertimento e um prazer sexual, ou uma noite, e se descarta também depois. Nada de afeto. O que eles falam literalmente nada de afeto, nenhuma entrega ou envolvimento afetivo, emocional com nenhuma mulher. Quer dizer, sentimento zero, gente, né? E também não se deve construir nenhuma união, casamento ou qualquer tipo de união mais estável com alguma mulher, nem pensar, né? É uma coisa muito, muito séria, porque ganha uma dimensão muito forte, além de todos os problemas que a gente tem para enfrentar, né? Então, a gente já sabe também que na vida humana é assim, quando uma coisa começa a crescer, aparece uma resistência a ela. Então, se a integração feminino e masculino começa a crescer, aparece uma resistência maior a isso, né? Com um aumento, vamos dizer assim, momentâneo do machismo. Mas a gente tem que ficar de olho, por quê? Porque esses caras dos coaches da pegação, eles estão educando, dando aulas para outros homens, mas principalmente para adolescentes, homens jovens, que está chegando na vida afetiva agora. E isso é uma coisa muito séria, porque são pessoas que não têm experiência de vida, que não têm amadurecimento emocional. Gente, esses coaches de pegação que eu fui ver, eles são muitos em primeiro lugar, são muitos. Tem um especial, que eu não vou nem dizer o nome para não estar valorizando, que é o do top, que é uma coisa horrorosa da gente ouvir, sabe? Assim, eles têm milhões de seguidores, de 300 mil seguidores para cima. Eles estão espalhados no mundo. Se vocês quiserem constatar, é só botar no YouTube Red Pill. Eu só diria para não assistir muito, para o algoritmo não ler que vocês estão apoiando esse tipo de coisa, porque é isso que acontece, né? Mas só para tomar conhecimento, porque eu acho que a gente deve conhecer tudo o que acontece nessa vida e nesse mundo, sabe? Eles ganham muito dinheiro como youtubers, mas eles também são convidados para darem palestras fechadas para jovens, sabe? Eles fazem inúmeros podcasts que são convidados por muitos jovens para que eles façam nos podcasts deles, sabe? Resultado, né? Essas pessoas, eles vão na absurda contramão da consciência, né? De tudo que a gente investe por aqui, né? E tantas outras pessoas em outros lugares e outros trabalhos também. Eles vão na contramão completa da integração do masculino e do feminino. Aí, ontem, eu acho, anteontem, eu consegui ver que o Renan Red Pill, ele conseguiu mudar o nome, sabe, do canal dele para Red Renan. Opa, desculpa que meus cachorros aqui fizeram barulho. Red, vermelho, em inglês, Renan, tudo junto. E aí ele já estava todo animado e eu fiquei feliz também, porque eu vejo que ele faz um trabalho muito bonito, né? Eu acho que tem uma reflexão para gente fazer, que é muito séria, porque não é só sobre esse assunto, ele acontece em tudo, sabe, nesse mundo, é que esses coaches da pegação Red Pill, eles são um exemplo dramático, eu acho, dramático, do mecanismo habitual da Matrix, digamos assim, que a gente vive, né, de incorporar em si mesma tudo aquilo que é resistência a ela.
Isso acontece na cultura toda, isso acontece no meio político, isso acontece em tudo que é a área da nossa vida que é importante. Nesse caso, eu acho aqui dos Red Pills coaches da predação, é muito sofisticado, muito mesmo. Por quê? Foi adotado o nome e a identidade da série cinematográfica, que ajuda as pessoas a despertarem a consciência dos mecanismos de dominação, né? Com a popularização dos nomes exatamente Matrix e Red Pill. Red Pill tornou-se um símbolo, né, contemporâneo da libertação, gente. E se apropriaram desse símbolo para o contrário, inverteram tudo. Isso é muito perverso e é muito sombrio, principalmente quando ainda há uma inserção dessas pessoas numa audiência de meninos, de rapazes jovens, como eu falei antes, sabe? Então a gente tem que ficar de olho nesses nossos jovens, nesses nossos meninos. E aí? Eu acho que todos os homens têm os homens que estão caminhando nessa integração têm essa responsabilidade. E nós mulheres, eu acho que nós temos um momento assim de se dar conta desse tipo de coisa, deve nos motivar mais ainda. Há um exercício da gente ser cada vez mais forte. Mais forte no quê? É isso que eu também queria trazer aqui. Forte naquele processo da gente se conhecer muito. Claro que nós e os homens. Forte no nosso falar. Por isso que eu vim falar aqui hoje sobre isso. Né? É uma coisa muito do mundo, mas é de uma importância gigantesca, né? Do que significa. Tanto em termos de investimento na cisão feminino e masculino em homens e mulheres e na manutenção do arquivelho, sabe? Quanto nesse mecanismo, né, de absorção das coisas tão perverso, sabe, e tão enganador, tão ilusório, né? Mas então, né, nós estamos num tempo em que nós, mulheres e os homens, precisam, todo mundo precisa expressar, se conhecer muito, esse é expressar, falar, valorizar e difundir o tesouro, mas o tesouro da nossa interioridade, das subjetividades de cada um, né? Ao invés da desqualificação, colocar como tesouro, né? Falar, se expressar sobre os aspectos que constituem um feminino bem integrado em si mesmo, o próprio feminino integrado, e integrado com o masculino também, né? Eu acho que eu fiquei tão chocada com essa história, né? E ao mesmo tempo eu fiquei tão feliz de ver que o Renan Redpill, que é um homem, eu acho cada vez mais com seu masculino e feminino integrados e com uma visão espiritual tão bonita, sabe? Compartilhador de conhecimento, que tem um compromisso com isso, com o Dharma dele, né? Que quando ele conseguiu agora que eu vi trocar o nome, eu fiquei muito contente também. E eu não o conheço, não sei quem ele é pessoalmente, mas diria até para vocês também acessarem, né, o canal dele como uma atitude também de apoio, né, para uma pessoa assim, né, porque eu vi que, lógico, né, qualquer um ficaria, tá vendo que está sendo engolido exatamente, né, por aquele processo pelo qual a gente luta contra, né. Agora, eu queria falar com vocês mais uma coisa. Em contrapartida, né, com esses lamentáveis homens machistas, né, homens maravilhosos existem o tempo todo, né? Temos aqui alguns conversando com a gente agora e cada vez mais, né, esse processo de ampliação de consciência traz isso para todo mundo, graças a Deus. Mas eu queria compartilhar, por causa desse assunto mesmo, a respeito de um homem que eu acho que faz parte desses homens maravilhosos, que eu gosto demais. O nome dele é Agnaldo Farias, sabe? Ele é professor de arte toda e de arte contemporânea, mas ele é curador, né, de exposições, curador de arte, mas ele é muito mais do que isso, né? A arte é o veículo que ele usa, mas, nossa, ele é muito mais amplo que isso, assim. Por que eu falo isso? Porque eu acho que ele é portador de uma sensibilidade, sabe, de um contato com a própria subjetividade maravilhosa. Ele expressa isso. Ele é um professor, ele ensina, né? Ele compartilha conhecimento.
ele compartilha o olhar dele. Ele tem uma capacidade, assim, eu acho que ele desenvolveu um conhecimento muito amplo e muito múltiplo, de todas as áreas da vida, da arte, a ciência, a cosmologia, a, as mitologias. Outro dia ele estava falando de astrologia, eu falei, uai, sabe, que coisa maravilhosa, né? Falando com propriedade, ele não estava falando, sabe, tudo que ele fala tem uma profundidade. E além disso, ele tem uma capacidade muito especial de conectar de maneira muito espontânea um conhecimento com o outro. Ele vai falar de um assunto, ele liga com alguma coisa na literatura, na poesia, nas artes plásticas, na história do mundo. Aí ele volta para o Brasil, ele vai lá para a Finlândia e volta de novo. Enfim, sabe? Traz um assunto qualquer de física quântica misturado. Ele faz uma conexão tão ampla com cada assunto que ele vai falar, que quando eu o escuto, gente, e ele eu recomendo que vocês também o conheçam, quem não conhece, né, tem vários vídeos dele no YouTube, quando eu o escuto, parece para mim, né, que eu vejo na minha frente uma rede, sabe, se formando, uma constelação muito brilhante se formando a respeito daquele assunto, né? E isso costuma deixar minha alma muito feliz, viu? Costuma alimentar minha alma. Porque quando eu escuto o Agnaldo Farias, eu me sinto maior, mais forte, né? Eu vibro porque a fala dele consolida em mim essa ideia de grande articulação que nos une, que une todas as coisas, sabe? E por isso, a fala dele me ajuda a ir mais ainda contra a Matrix, né? E aí, dentro desse assunto ainda, eu queria compartilhar com vocês também que recentemente eu também ouvi, né, eu vi uma palestra dele e que foi uma aula assim brilhante, admirável, né? E na sua maravilhosa e habitual articulação que eu tanto admiro, né, ele trouxe um breve comentário sobre a história magnífica, né, da Sherazade, que é uma história, né, antiga, incrível, né, um clássico das histórias de tradição, das histórias antigas, e que, na verdade, guarda inúmeras histórias, outras, né, dentro dela. Vocês sabem disso, né? E todas elas, e a própria história da personagem principal, elas têm um conteúdo simbólico sobre a vida, sobre a nossa interioridade, riquíssimo, maravilhoso. E como são histórias, são passadas para a gente através de uma forma muito poética, né? E que ativa a nossa imaginação e a nossa criatividade. A própria história dela, né? da personagem principal, que abre todas essas outras histórias, né? E eu quero trazer para vocês o comentário, do meu jeito, né? Que o Agnaldo Farias fez sobre a Sherazade, mas eu não vou repetir as palavras dele, que eu não sei repetir igualzinho. Vou repetir o conteúdo, tá? Do meu jeito, assim. Ele primeiro, ele trouxe, né? E foi bem assim, eu tinha acabado de ver há pouco tempo o Renan Redipil ainda contando e me revelando, e eu indo atrás para saber de toda essa história aí dos coaches de pegação, olha que nome, né? E aí eu vi esse comentário, e que ele diz assim, que a Sherazade, ela conta histórias para viver. O grande ponto do conto sobre ela é isso. Ela conta histórias para ficar viva. E a gente, se lê a história, a gente sabe que é isso mesmo. Explicitadamente é isso. Por isso eu até recomendo, se vocês não conhecem, né, sabe, lerem essa história, porque ela realmente é muito inspiradora e é muito maravilhosa e alimenta o nosso imaginário, que tem várias histórias dentro, né? Ela só se salva exatamente porque conta histórias. Portanto, ela se salva porque se expressa e ela é ouvida. Porque ela é ouvida porque ela teve coragem de bancar a sua própria expressão. Ela fala, ela conta histórias e ela acredita nas próprias habilidades que ela tem. Por isso ela se expressa, ela acredita na força, na potência dela, ela conhece a potência dela. Daí que ela é vitoriosa,
contra o masculino violento, que é representado simbolicamente ali pelo homem com quem ela se casa, que matava todas as mulheres com quem se casava, né? Então ela é vitoriosa contra esse masculino violento e predador. E ela acaba transformando ali a relação deles, ela cura essa relação. Ela se salva e ajuda a curá-lo. E há uma transformação do ódio para o amor. Através desse processo dela bancar a expressão dela, a fala dela e ela se fazer ouvida. Então, novamente, quem não conhece essa história, por favor, leia, leia, leia. Porque Sherazade vive porque se expressa e a gente não pode se esquecer disso. Nem homens, nem mulheres. Homens de expressar o seu sentimento, né? Conhecer o que sente, expressar o que sente, se colocar, né? E mulheres, idem, a mesma coisa, e os dois, né? Pensamento e sentimento juntos, além de intuição e percepção corporal, enfim, a nossa totalidade. Bom, aí o Aguinaldo continua falando, assim, porque isso aqui foi um momento muito rápido da fala dele, sabe? Só que veio tão encaixadinho, né, com todo esse assunto, né? E aí, assim, quem não ouve uma mulher, quem não ouve outra pessoa, quem não ouve o feminino de um homem, né? Na verdade, quer matar a alma da outra pessoa, né? Para quê? Para reduzir essa pessoa a um objeto. Matar a alma da pessoa significa matar a pessoa como pessoa e transformá-la numa coisa, num objeto que a gente usa e depois pode jogar fora, pode ser descartável, né? Então, uma reflexão muito forte é da gente nunca tentem matar a alma de alguém, sabe? Muito menos a sua. Escutar a si mesmo, mas escutar o outro, a outra, o tempo todo. Nesse mundo a gente foi muito educado a não ter uma escuta nem pra gente, mas também pro outro também não, escutar só o que nos interessa, né? E nesse momento a gente também tá, de certa forma, matando a alma da outra pessoa, tentando, né? Geralmente isso acontece porque a gente não está escutando a nossa. Então, é mão dupla, né? Mas, é claro, né, gente, que alguém só consegue matar a nossa alma se a gente permitir, se a gente deixar. Então, não permita. E como é que a gente não permite? Se expressando aquilo ali, né? Se fazendo ouvidos e ouvidas, né, para o entorno. Então, se expresse, se prepare para se expressar, através de se conhecer, de enfrentar as dificuldades. Mas, por favor, né? Eu acho que isso nesse momento nosso é fundamental. E toda essa história, sabe, desses coaches de pegação me deixaram muito indignada, sabe? Exatamente por essa coisa de absorver, né? Como a gente andou vendo aí, pessoas negras absorvidas por essa matriz, né? Desqualificando o movimento negro, os negros em volta. Ao contrário, valorizando a escravatura. E assim, várias outras coisas, né? Que a gente acaba observando. Indígenas aqui no Brasil, tudo isso. Então, minha gente, sabe? A resposta, eu acho que mais consistente para esses falsos red pills, para esses red pills fakes, porque não é só, né, fake news, é red pill fakes também, sei lá quantas coisas fakes que devem aparecer aí nesse mundo, é garantia da nossa expressão, sabe? E da gente se desejar ouvida e ouvidos. Então aí, o que eu quero concluir com vocês é assim, se a gente estiver num lugar, né, que a gente perceba que não se pode se expressar, que a gente não é ouvido ou não é ouvido, está na hora da gente construir a saída desse lugar. Está na hora da gente sair desse lugar interno e externo também, sabe? E continuar se expressando sobre essa experiência, sabe? Da percepção, da construção da saída e da saída. Mas construir essa saída com consistência, né? Muito apropriados e apropriadas de si mesmo, sabe? E ir em frente. Então, esse não é um conteúdo levinho para um sábado,
Mas assim, eu durante a semana eu tive uma semana muito atribulada, com muita coisa que me aconteceu e ainda essas coisas assim, né, que eu acabei vendo. E esse foi o momento que eu pude ter para poder compartilhar tudo isso, né? Então queria agradecer muito a presença de vocês num sábado aqui no Rio, super ensolarado, quente a beça. Mas para a gente poder compartilhar isso aqui e pedir que vocês tomem consciência disso e, de repente, compartilhem esse conteúdo também com quem vocês acharem que vai ser produtivo, porque a gente, né, é isso, a gente se expressar e se conectar, né, que a ideia tanto de trazer o Renan Redpill quanto o Agnaldo Farias foi de falar desses homens que se expressam e se conectam e nós mulheres também. E a gente fazer essa, né, essa grande roda ou essa constelação, né, essa galáxia de pessoas que estão em conexão e que se juntam para enfrentar as sombras, né, e que a luz prevaleça, seja vitoriosa, a luz do amor mesmo, né, gente? Muito obrigada, tá? Um beijo grande. Vou desligar. Vou deixar aqui gravado, salvo, aqui no Instagram da Terra de Judá. E aí, se houver oportunidade de compartilhar, tá bem? Bom fim de semana. Se cuidem bem, se nutram. E vamos em frente. Qualquer hora a gente volta a conversar. Beijo.